Gente ferida, gente sofrida, na rua da desilusão. Muitos não sabem que existe uma saída Neste mundo triste. uma esperança, uma solução. Abro meu coração a ti, ó Pai. Uma esperança, uma solução. Abro meu coração a ti, ó Pai. Tenho algo a fazer. A seleção já foi feita, eu fui chamado. Não posso demorar e ficar perguntando o que fazer. Não vou ficar de braços cruzados. Não vou deixar passar minha vez. Esse é o momento, o tempo é chegado. Vidas precisam de mim. Não vou ficar de braços cruzados. Não vou deixar passar minha vez. Esse é o momento, o tempo é chegado. Vidas precisam de mim. Ajuda-me, Senhor, a não deixar minha chance passar. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não ficar para trás. Quero me alegrar diante de ti, chegar, Vidas nas mãos, te apresentar o teu altar. vidas nas mãos. Te apresentar o teu altar. Não vou ficar de braços cruzados. Não vou deixar passar minha vez. Esse é o momento, o tempo é chegado. Vidas Precisam de mim. Não vou ficar de braços
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos, queridos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Está começando mais um Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós estamos falando sobre a obra de Cristo e anunciando tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus tem relacionado com a sua obra dentro da nossa denominação, tanto dentro quanto fora do Brasil. Seja muito bem-vindo a mais este programa, no qual nós damos continuidade à nossa série sobre os continentes. Se você nos acompanha há alguns programas, você já deve ter percebido que nós estamos dando continuidade a esta série temática que se iniciou já há algumas semanas atrás. Nós propomos estarmos fazendo séries temáticas falando sobre continentes, países e a nossa obra dentro de nações diferentes. Já passamos pelo continente africano nos nossos primeiros programas, falamos um pouco sobre a história desse continente, as diferentes nuances culturais, falamos algo sobre a nossa obra missionária que é desempenhada naquele local. Falamos sobre a tríplice fronteira africana, os países de Burkina Faso, do Togo e do Benin. Falamos também sobre as regiões mais perseguidas, como Mauritânia, o nosso trabalho também em Moçambique. E depois desses programas que foram tão maravilhosos, nós chegamos à nossa série sobre o continente americano. Falamos um pouco sobre a história do continente americano, a nossa história, a história na qual nós estamos inseridos. Talvez para você tenha sido algo novo a aprender que existem 3 Américas dentro de uma, né? A América inglesa, a América espanhola e a América portuguesa. Nós falamos um pouco sobre essas 3 diferenças nos nossos programas. E encerramos este momento das Américas no nosso último programa com uma entrevista riquíssima com o nosso querido missionário Jonathan Souza, ele que esteve no Peru, passou por um período ali de aproximadamente 2 anos e esteve compartilhando conosco as suas experiências, um pouquinho mais sobre a obra missionária, e foi um momento enriquecedor e foi um momento maravilhoso. Não esqueça, se você puder, deixe no comentário pra gente a tua opinião, aquilo que Deus tem te ensinado ao longo da nossa programação. Para nós é algo maravilhoso vermos que o Espírito Santo tem trabalhado dia após dia conosco e também pode trabalhar com você, como tenho certeza em nome de Jesus que Ele tem realizado ao longo desses dias maravilhosos que estivemos juntos. E hoje não poderia ser diferente. Dando continuidade à nossa série sobre os continentes, nós chegamos neste que é o 3º continente que nós vamos estar falando. Nós estaremos iniciando a nossa série agora sobre o continente da Europa. Esse continente que é tão conhecido por todos nós, que recentemente esteve tão em voga na mídia, nas grandes informações, em vários telejornais nesses últimos anos, e que, para nós, para muitas pessoas, ainda é visto como um local apenas de turismo, um local apenas bonito, um local apenas de prosperidade financeira, talvez. Eu quero te perguntar o que você sabe sobre a Europa. O que você tem, se talvez alguém te perguntasse hoje, olha, como cidadão do mundo, o que você pode me dizer sobre a Europa? Será que você olharia talvez apenas para essas áreas? Será que você olharia talvez para a questão da recente crise na Ucrânia, desdobramentos políticos? Talvez você tenha um olhar um pouco mais atrás na epidemia de Covid? Será? É sobre isso que vamos estar falando nos nossos próximos programas, hoje e naqueles que virão depois. Estaremos mergulhando um pouquinho mais fundo nesse continente que, irmãos, tem uma história e um conteúdo riquíssimos para a nossa vida. Mas antes, eu quero te convidar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, a fechar os teus olhos e estarmos orando juntos ao Senhor, para que Ele abençoe este período maravilhoso que nós vamos estar passando juntos aqui. Então, por favor, feche teus olhos e vamos estar orando juntos a Deus, pedindo para que Ele abençoe este nosso encontro. Pai amado, Deus querido, Senhor, nós queremos, Pai amado, estar na Tua presença, glorificando o Teu nome, Senhor, e Te agradecendo, Pai. Senhor, Te agradecendo primeiramente, Senhor amado, pelo dom da vida que o Senhor nos concede em mais uma terça-feira, Pai. Senhor Deus, Te agradecer, Senhor Deus amado, porque Tu estás conosco a cada nova semana, a cada novo dia, porque as Tuas boas mãos, Senhor, estão estendidas sobre nós, aonde quer que nós vamos, Pai. Seja em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, faculdade, ou na nossa igreja, na nossa comunidade, Pai. As Tuas bênçãos são sentidas ao nosso redor.
Pai amado, Senhor, nós estamos iniciando, Pai, mais um encontro, Senhor, na Tua presença. Senhor Deus, mais um momento, Pai amado, de aprendizado, Senhor, aonde nós vamos ser ministrados, Pai, ao nosso coração com informações, Pai, com conhecimento, Senhor Deus, das estruturas deste mundo, Pai. Não para que nós saiamos daqui mais sábios, mas para que nós saibamos, Senhor Deus, que a Tua mão poderosa se estende a todas as esferas da sociedade, Pai amado. Seja aqui, seja fora do nosso país, seja nos mais diversos locais do mundo, Pai. Então, Senhor amado, nós te clamamos, Senhor, que a Tua presença esteja nos acompanhando nesta tarde. Senhor Deus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja habitando, Senhor Deus, em meu entendimento, no entendimento de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo agora. Senhor Deus, abrindo, Pai amado, a sua mente. Senhor Deus, levando, Senhor, cativo todo pensamento, Pai, ao aprendizado da Tua palavra, ao aprendizado, Senhor Deus, dessas informações, Pai, tão preciosas do mundo que o Senhor criou. Pai amado, nós entregamos este momento a Ti, crendo, Senhor Deus, na doce presença que emana do Senhor, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando pensamos em Europa, conforme estávamos dizendo um pouquinho antes, muitas pessoas têm uma imagem distorcida do que é a ótica missionária dentro de um continente europeu. Isto é característica da nossa cultura. Às vezes nós, como brasileiros, e reconhecendo que estamos em um país que não é tão desenvolvido quanto outros países, mas que também não é tão subdesenvolvido quanto algumas regiões da África, por exemplo, da América Latina, enfim, às vezes nós tendemos a acreditar que fazer missão em um local mais desenvolvido do que nós é algo mais fácil. Já ouvi várias vezes pessoas dizerem assim, olha, ser missionário na Disney é muito fácil. Quero ver ser missionário no deserto, na África, no meio dos terroristas. Mas de onde vem esse conceito de que ser missionário na Disney, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, ou em grandes metrópoles é mais fácil do que ser um missionário em locais como África, como o Oriente Médio e outros? De onde vem essa noção? Você já parou para pensar? Essa noção, em grande parte, se vem de acordo com o nosso plano de fundo cultural. Como somos um país latino e tivemos uma colonização vinda de um país muito mais desenvolvido do que o nosso na época, e nós vamos falar sobre isso, nós tendemos a enxergar essa relação de obra missionária com aquilo que está abaixo dela. Por exemplo, os europeus vieram e evangelizaram o Brasil, que estava abaixo deles. O Brasil vai e evangeliza a África, que teoricamente, de acordo com alguns, está abaixo da nossa condição de conforto. Os africanos evangelizam os próprios africanos em situação igual ou pior do que eles mesmos, e assim o ciclo missionário vai seguindo. Durante muito tempo associou-se a obra missionária a esta cultura, de cima para baixo. Eu evangelizo aqueles que são mais necessitados do que eu. E isso, queridos irmãos, foi gerando uma lacuna muito grande missiologicamente, porque durante muito tempo missão foi sendo estendida apenas a povos necessitados socialmente, financeiramente, fisicamente. Mas enquanto isso, os gordos e abastados espiritualmente, podemos dizer desta forma, os europeus, americanos, começaram a afundar cada vez mais no seu próprio egoísmo, na sua própria comodidade. Eles começaram a mergulhar cada vez mais no seu próprio bem-estar, na sua, podemos dizer desta forma, na sua obesidade espiritual. Isso foi fazendo com que cada vez mais a obra missionária fosse negligenciada nesses locais, a ponto de que essas nações hoje são consideradas nações pós-cristãs. São nações que passaram pelo cristianismo. Elas não são nações que precisam encontrar Jesus pela primeira vez, mas são nações que já o encontraram, perderam ele de vista, o ignoraram e seguiram o seu caminho. Esse quadro triste que nós encontramos na realidade do continente europeu, ele se dá em grande parte a isso, a esta ignorância da igreja brasileira, latina, evangélica mundial, podemos dizer assim,
ao reconhecer esta necessidade. Ainda hoje, em nossa sociedade, nós temos uma certa resistência a entender que o evangelho precisa ser levado a outras esferas da sociedade, como, por exemplo, os grandes milionários da nossa nação. Faz parte de um dos grupos menos evangelizados no Brasil, os mais ricos dos mais ricos, assim como o outro extremo também da corda, os mais pobres dos mais pobres. Há uma tendência a se colocar o evangelho apenas em uma esfera concreta e ignorarmos aquilo que é necessário em todas as outras. Então, pensando nisso, queridos, pensando nesses elementos, eu quero te convidar a refletir. Qual é a visão que você tem da Europa como continente? Será que é, como falamos aqui anteriormente, apenas turística? Apenas estética? É um lugar de castelos, de belas ruas, de belos carros, de belas roupas, um povo bonito, um povo bem vestido, um local limpo, pessoas educadas. Eu quero te desafiar a olhar para esse continente com outro olho, uma outra ótica. E nós vamos fazer isso ao longo desses programas obedecendo uma estrutura simples. Nós vamos estender a nossa visão do continente europeu a 3 pontos principais, nos nossos 3 próximos programas que virão. O primeiro deles, que vamos ter a introdução hoje, é fazermos uma relação direta entre o continente europeu e a história da humanidade de um modo geral. Porque este continente nos representa enquanto organismo humano, enquanto civilização humana. Porque a Europa é um continente que, ainda que não tenhamos ido para lá pessoalmente, ainda que nunca talvez tenhamos conhecido alguém de lá, ele está dentro de nós, ele está ao nosso redor. Qual é a contribuição que esse continente fez para nós, que estamos aqui separados por todo um oceano de distância? Vamos falar sobre isso no programa de hoje. No próximo programa nós cobriremos um segundo ponto. Vamos falar um pouco mais sobre a multiculturalidade do continente europeu. Nós temos um continente que é formado por aproximadamente 50 países. E nesses 50 países nós temos histórias distintas, nós temos civilizações distintas, nós temos pessoas com planos de fundo distintos, regimes políticos que surgiram, situações e tantas outras que variam de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, até mesmo dentro de próprios países, assim como na África nós percebemos. E o terceiro ponto que vamos estar sondando são as influências de pensamento que surgiram na Europa, se perpetuaram por todo o mundo e que hoje fincaram raízes naquele continente, a ponto de sufocarem a verdade do Evangelho, a ponto de fazerem com que igrejas sejam fechadas todos os meses, a ponto de fazer com que famílias inteiras declarem: olha, eu hoje não preciso mais crer em Deus, eu hoje não preciso mais ir à igreja, eu hoje não preciso mais de um Jesus que me salve, não existe inferno, não existe céu. Nós vamos investigar juntos, queridos, de onde vieram esses pensamentos. Qual foi o processo que Satanás fez ao longo da história para fincar essas raízes no continente europeu? Como isto impacta a obra missionária naquele lugar e como nós podemos agir para quebrar este ciclo e evitar que a mesma coisa venha a acontecer aqui no nosso país também, enquanto Igreja de Cristo. E seguindo, irmãos, quando falamos de Europa e estendemos essa visão a toda a humanidade, é necessário pensarmos em alguns pontos. A Europa, enquanto continente, ela tem uma trajetória muito mais antiga do que a nossa América. De fato, a nossa América foi fundada por pais europeus. E quando olhamos essa relação, é impossível olharmos ela sem pensarmos em 3 pontos distintos que vão acompanhando toda a humanidade e partem da Europa. O primeiro deles é a estruturação da civilização como nós conhecemos. O segundo deles é o desenvolvimento da educação, como nós hoje temos com tanta facilidade, escolas e afins. E o terceiro deles é a influência filosófica, o hábito e o costume de pensarmos a respeito de temas, de opiniões, de lugares, cidades, situações, regras sociais, direito, normas, leis. Tudo isso tem influência europeia. O primeiro dos temas que nós mencionamos
é a estruturação da civilização. E eu queria que você entendesse o seguinte. Civilização, quando falamos disso, não estamos falando apenas de um ajuntamento de pessoas, mas estamos falando de uma regra que rege todo um ajuntamento de pessoas, estruturada de forma a ser critério moral. Vitor, não entendi a tua frase, não entendi essa avaliação. Pense por um momento. Se eu tenho um grupo de crianças vivendo em um local, como, por exemplo, crianças em uma tribo indígena, e todas elas vivem ali na selva e na mata e caçam, tomam banho quando querem, vão para a cama quando querem, dormem quando querem, acordam quando querem, fazem o que querem. Nós temos um ajuntamento de pessoas, mas não temos ali por si só uma civilização. Uma civilização, ela existe quando nós temos uma regra social, ou um conjunto de regras que regem aquelas pessoas e que essas regras se aplicam a todos. Aí nós temos uma civilização. Dentro da comunidade indígena, nós temos esse exemplo. Há um cacique na comunidade que é a pessoa que aplica aquela lei, e o cacique é aquele homem que impõe as regras às pessoas que são necessárias. Por exemplo, no ano passado nós tivemos a oportunidade de vivermos alguns meses alguns dias, durante aproximadamente um mês, numa tribo Chavante, no Mato Grosso. E naquele momento, vivendo naquela tribo indígena, foi algo maravilhoso como experiência para a minha vida. Por quê? Eu pude perceber o quão forte é estruturada a civilização daquele povo em torno da figura do seu chefe, do cacique. Na tribo onde nós fomos, na aldeia de Nova Serrinha, nós tivemos o cacique Guilhermo, que era o homem que regia todas as coisas ali naquele lugar. Ele estabelecia regras muito claras. Nós não podíamos dirigir a palavra às mulheres, as mulheres não podiam falar com os homens, e tudo que nós quiséssemos seria pedido a ele para que ele dirigisse para as moças da aldeia nos servirem e fazerem as tarefas enquanto nós estivéssemos ali morando com eles. Mas se nós quiséssemos transgredir essas regras, nós não poderíamos, porque ele aplicava essa lei dentro da sua comunidade. A partir do momento que há uma lei sendo aplicada e esse princípio serve para todos, ali está o molde de uma civilização. Soma-se a isso também os aspectos tecnológicos, sociais, culturais, que unem essas pessoas de um modo comum. Mas eu quero que você se atenha a esse detalhe, essa organização social em termos de direitos e deveres. Quando pensamos nisso, queridos, a Europa vai ser o berço disso praticamente para todos nós. Porque embora a humanidade surja ali na África, conforme nós vimos no nosso programa anterior, e ela vai se espalhando por todo o continente, é quando chega na Europa que ela vai começando a atingir uma organização social mais elaborada. Por exemplo, nós temos a civilização egípcia, Mesopotâmia, que estão ali situadas na região do Oriente Médio, na região africana, que tinham regras, tinham civilização, mas não havia uma noção política de órgãos como Senado, República, sistemas estruturados como códigos de lei, advogados, julgamentos, cargos sociais, profissões, sistemas de salário, uma legislação comum baseada a todos. Haviam sim princípios gerais, mas no grau que conhecemos hoje, esses princípios estão muito mais relacionados com o conceito da Europa, da civilização europeia, do que com o conceito da civilização egípcia ou Babilônia. Lembrando, claro, deixando bem claro aqui a todos, não estamos dizendo que as civilizações africanas não têm contribuição para a história da humanidade, mas que a nossa sociedade ocidental, na maneira que é estruturada hoje, tem muito mais influência da civilização nos moldes europeus. Foram os nossos colonizadores. E precisamos reconhecer isso. É na Europa que nós encontramos o primeiro sistema legal, código de leis estruturados em esferas civis normativas. Embora Hammurabi, na Babilônia, já tenha lançado isso bem antes. Na Europa, esses sistemas são modernizados, são
despidos de qualquer tipo de misticismo e encarnam uma proporcionalidade muito maior do que na África. O Código de Leis, por exemplo, de Hammurabi, há aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, dizia que o olho por olho e o dente por dente eram a lei de todos. De forma que, se eu roubar uma ovelha do meu vizinho, ele tem o direito de tomar uma ovelha minha também para si. E assim será. Se eu mato, eu serei morto. E assim vai. Obviamente, existem casos que são extremos para a aplicação dessa medida, na lei que conhecemos como olho por olho, dente por dente, e é necessário uma proporcionalidade de delitos, penas e regras. E esta proporcionalidade é desenvolvida no âmbito europeu. É preciso entendermos que os persas, na região ali do Irã, vão crescendo, se expandindo pela Europa e posteriormente, depois dos macedônios e gregos, lançam as bases da nossa civilização. Lançam as bases daquilo que chamamos como democracia. Vem dos gregos essa palavra, esse sistema de governo. E eles estruturam e lançam as bases para tudo aquilo que temos hoje. Será que quando você olha para a Europa, você consegue olhar com esses moldes? Será que você consegue ver isso? A Europa também tem outras contribuições educacionais, filosóficas. Nós vamos passar por elas logo mais. Eu quero te convidar a ficar aí. Nós vamos ter um rápido intervalo comercial e logo mais nós voltamos para sondar um pouquinho mais sobre a contribuição da Europa para a nossa constituição como humanidade. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar Para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra.
todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta nesta tarde de terça-feira. Eu sou o Vitor Soares e estamos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a obra missionária dentro e fora do Brasil. Se você está chegando agora, não perde. Nós estivemos juntos no comecinho do programa dando início a este novo capítulo sobre os continentes em nossa série temática. Estamos falando nesta tarde sobre o continente europeu. E conforme estávamos dizendo na primeira parte do nosso programa, estávamos falando que muitas vezes as pessoas têm uma visão da Europa que é baseada apenas em turismo, em estética, mas que muitas vezes nós não reconhecemos que grande parte das estruturas que temos hoje na nossa sociedade vieram daquele continente. Você sabia, por exemplo, que a nossa estrutura de tribunais, advogados, juízes, é de origem romana, da nação da Itália. Você sabia que a nossa democracia e o nosso sistema de eleições, a nossa política, é de origem grega? Você sabia que até mesmo a nossa escola e a maneira que os alunos se sentam diante de um professor é europeia, vem da Polônia, da Áustria, da escola de um reino chamado Franco-Prússio. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. É lá que é criada essa ideia de que os alunos devem se sentar todos em filas, em linhas retas, na frente de um professor. Antes as escolas não eram assim. Antes as escolas eram ao ar livre, nas praças. Os educadores davam aulas caminhando pela rua, juntamente com um grupo de alunos que andando ali por um lugar e outro. É isso que eu quero falar para você. Será que você sabia que a Europa influencia tantas coisas? Geralmente, quando nós olhamos, e falando agora de educação, é interessante pensarmos que às vezes parece que as coisas eram como sempre são. E na verdade não era bem assim. A escola antigamente ela era totalmente diferente. A primeira noção de escola que temos, além das academias profissionalizantes que já haviam desde a época dos egípcios, das grandes academias militares e tudo mais, as escolas como pensamos hoje surgem na Grécia. E é de lá que vem a nossa palavra até educação. Do sistema grego e romano, educar vem de educare, que quer dizer conduzir para fora. Educar era tarefa daqueles homens que eram contratados pelas famílias ricas para levarem as crianças para o aprendizado. Eram tutores, eram professores, que conduziam as crianças em uma jornada de vários anos, ensinando a elas as coisas mais elementares. Ao longo da história nós vamos ver as disciplinas estudadas, eram o trivium, o quadrivium e tantas outras, que eram as disciplinas tidas como fundamentais para que o ser humano pudesse viver em sociedade. Esse conceito está presente na Grécia, vai para Roma, e daí em diante nós vamos ver uma modernização do ensino até chegarmos nesta revolução da escola austríaca, que faz pela primeira vez com que o ensino não seja padronizado desta forma livre, e sim seja estruturado numa cadência mais militar, assim como temos as escolas hoje. É por isso que hoje vamos às aulas, sentamos juntos diante de um mesmo professor, e esse professor instrui todo um grupo de alunos no mesmo conhecimento, nivelando todos na mesma medida. Antes, isso seria impensável,
mas é na Europa que essa mudança acontece. Você sabia que é na Europa que vem, é da Europa que vem a primeira estrutura de alfabetização geral para uma sociedade? E o nosso autor desta medida é justamente o nosso querido reformador Martinho Lutero. Ele faz um movimento educacional dentro da Alemanha que determina que todos devem saber ler, para ler a palavra, mas também para ler as notícias, as leis e serem melhores como sociedade. Porque Lutero acreditava que o Evangelho de Cristo nos libertava da ignorância, e não apenas da Bíblia, mas da ignorância em todos os contextos sociais. Então a nossa revolução da alfabetização como matéria obrigatória vem da Reforma Protestante. Você sabia disso? Você sabia que as universidades, faculdades do jeito que temos hoje também surgem na Europa? Lá nós temos universidades com mais de 1000 anos de idade. Talvez você não sabia dessas situações, talvez você não parou para pensar na Europa com este olhar. E quanto à influência filosófica que temos? Você sabia que a própria questão, por exemplo, que hoje é tão comum dentro da nossa sociedade, eu tenho um amigo que é de direita, outro que é de esquerda, isso e aquilo, sabia que essas noções também são da Europa? São francesas. O parlamento francês era dividido na casa da direita e na casa da esquerda. Isso foi jogado para toda a política. Você sabia que a nossa maneira de pensar, o pensamento de que o Sol não gira em torno da Terra, mas sim a Terra gira em torno do Sol, também vem de lá? Você sabia que invenções como o avião, o automóvel, a própria caneta, a caneta que usamos, que eu e você usamos em nossa casa, para que isto aqui fosse construído, a base feita foi realizada na Europa há mais de 400 anos atrás, quando o princípio de conservação dos líquidos foi estudado e a pressão dinâmica foi estudada para que nós criássemos um objeto como esse. Será que você sabia que cada coisa ao nosso redor tem influência da Europa? Desde a tecnologia e todo o seu fruto, até as coisas mais básicas, como, por exemplo, uma locomotiva a vapor. A primeira usina hidrelétrica e energia elétrica vem de estudos que foram conduzidos também na Europa, apesar de terem sido inventados nos Estados Unidos. É isso que eu quero que você entenda nesta tarde, neste nosso primeiro programa. Falar de Europa é muito mais do que dizer que é apenas um local bonito. É muito mais do que apenas dizermos que é um lugar bonito em artes, em pintura, em música. Mas falar de Europa é falar da nossa história. Falar daquele povo, como dizemos no Nordeste, daquele povo galego do zóio azul, como a gente falava no Pernambuco. Falar deste povo é falar da nossa raiz, daquele continente que traçou passos tão ousados e fenomenais para a humanidade, que culminaram em estarmos aqui hoje. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, olhando uma breve linha do tempo. Eu quero te convidar a refletir nessa linha do tempo. Vamos passar por ela de uma forma até bem resumida, mas eu quero lançar alguns elementos para que você pense um pouco mais. Ao longo da história nós temos uma evolução de processos. Se podemos dividir a história da humanidade em 3 fases distintas, eu gosto dessa divisão. Do século I até o século X é a primeira fase. Do século XI até o século XV nós vamos ter a segunda fase da humanidade. E do século XVI até hoje, o século XXI, nós temos a terceira fase da humanidade. Eu quero convidar você a olhar para a influência europeia dentro de cada um desses 3 pontos. Vamos juntos? Do século I até o século X nós temos inúmeras contribuições da Europa como continente para nós. Mas a primeira delas, que eu quero pensar numa coisa básica com você, é o surgimento das estradas. E talvez você olhe para mim e diga assim, mas Vitor, estradas já surgiam desde que o mundo é mundo. Estradas já surgiam desde que o homem caminhava, o homem já limpava caminhos, até os índios cavam trilhas nas matas. Como é que você pode me dizer que o surgimento das estradas é da Europa? Talvez a invenção da estrada pertença a qualquer ser humano que precisou cruzar um caminho. Mas o surgimento de estradas
politizadas, asseguradas, com postos de vigilância, uma lei obrigatória que impedia assaltos e roubos nessas estradas, fiscalizadas 24 horas para a segurança do império, é da Europa. Esse princípio está em Roma, na sua política denominada de Pax Romana, ou seja, dentro dos limites do Império Romano, qualquer cidadão romano deve e pode circular em tranquilidade dentro do Império. Ele pode ser submetido à fiscalização, mas em caso de roubo, assalto ou qualquer coisa do tipo, o governo designará uma investigação e uma missão de busca para reaver os bens daquele cidadão sem que ele precise pagar nada por isso. É uma garantia governamental de segurança. Podemos dizer, de certa forma, que é o embrião daquilo que viria a ser a polícia nos dias de hoje. Essa segurança nas estradas. Isso vem da Europa, do século I até o século X. O cristianismo como religião se expande grandemente por causa disso. Porque quando os escravos saíam para as vilas e as cidades dos seus senhores, eles sabiam que chegariam em segurança e que podiam transitar por aqueles locais, conversando e anunciando a mensagem do evangelho uns com os outros. O evangelho foi grandemente difundido por causa desta lei da Pax Romana dentro das estradas do Império Romano. Ao longo deste século, nós temos uma estrutura que é fortalecida entre a igreja e o império. Nós temos essa estrutura fortalecida que vai fazer com que a igreja vá adquirindo domínio, influência, vá adquirindo posses e vá se consolidando, fortalecendo a noção governamental. Reis, imperadores vão cada vez mais regulando a sua população, impondo políticas, às vezes justas, às vezes não. Mas há uma estrutura fundamental de um Estado que cada vez mais começa a se integrar com a sociedade e não ficar isolado como antes era. Nós temos também o início da abertura comercial entre as várias regiões dos impérios. No século IX e VIII, por exemplo, os vikings, os grandes navegadores do norte da Europa, da região onde hoje fica a Noruega, Dinamarca, Escandinávia, Finlândia, os vikings dessa região começam a fazer uma integração comercial entre a Rússia, a Espanha, a Inglaterra, a França. Então, antes da África se consolidar como um sistema de comércio forte, apesar de ter muito mais tempo de trajetória civilizacional, o volume e a estruturação do mercado dentro da Europa nestes primeiros 10 séculos são exponencialmente maiores. O comércio é consolidado em uma proporção muito maior nesses anos. Há uma integração comercial, acordos comerciais, impostos, regras, porcentagens que começam a ser incorporadas à sociedade europeia nesses primeiros 10 séculos. Depois nós chegamos na segunda fase da nossa linha do tempo, que vai pegar do século XI até o século XV. E neste período é importante lembrarmos que também acontecem vários pontos. Alguns deles, os mais notáveis, são as grandes evoluções tecnológicas que nós vamos ter, assim como o fenômeno chamado de grandes navegações. Nós vamos ter aqui também uma explosão moral, filosófica e intelectual que vai acontecer na Europa neste período. Se você parar para perceber, nesse tempo, a Europa começa a se integrar com uma porção do mundo que antes não conhecia, que é o continente asiático. É lá que surge a noção da pólvora, é lá que surge a noção e o conhecimento de artefatos que os asiáticos já dominavam bastante. É lá que começa a ser feito o comércio das especiarias e tudo mais. E neste período, as grandes evoluções tecnológicas da sociedade europeia começam a acontecer. Começa-se a ter saltos expressivos nas áreas de engenharia, nas áreas de logística, nas áreas de cartografia, nas áreas das ciências humanas e naturais. Nós vamos ter pensadores surgindo neste período, bases sendo negociadas, estruturas alicerces filosóficos sendo erguidos ali. Novos sistemas de crença, de organização eclesiástica, política, religiosa, social, familiar, tudo aquilo vai
acontecendo, a sociedade começa a sair de um feudalismo, de um sistema de troca, e começa a se estruturar em torno de uma classe comercial, a burguesia, que começa a ascender ao poder ali. Nós vamos vendo ao longo deste período inteiro, e chegamos no século XV com grandes pessoas, principalmente o reino da Espanha e da Inglaterra, efetuando grandes navegações. O mundo antes era desconhecido para todos, além do oceano. Nunca um africano criou uma navegação e se lançou ao mar para saber o que haveria depois que ele chegasse ao final do horizonte. Nunca uma pessoa tinha realizado este feito. Os europeus, motivados por uma certeza inabalável de que Deus os havia chamado para seguirem rumo ao desconhecido, porque eles eram destinados a isso. Nós encontramos isso nos textos mais antigos das navegações. Esses homens se lançam ao desconhecido em caravelas, em embarcações que eram levadas única e exclusivamente pelo vento. Homens que não sabiam do dia de amanhã, não sabiam o que havia no mar. Não sabiam, talvez, de todas as correntes marítimas. Não sabiam se iam encontrar furacões, ciclones, tempestades. Uma viagem de Portugal para as Índias demorava mais de um ano para ser concluída. Um ano navegando sem parar dentro de um pedaço de madeira, cruzando o oceano. Pessoas iam sem saber se iam voltar para suas casas. Esse povo, essas nações, esses países, se lançam ao desconhecido para garantir que a sua missão, como povo escolhido de Deus, de ser conduzido a algo mais, fosse levada adiante. As grandes navegações são um período ímpar na história da humanidade. É o período que talvez seja justo dizer, irmãos, que nós como seres humanos, no nosso passado, nunca fomos tão ousados, porque nós nos atrevemos a nos lançar naquilo que flagrantemente era maior do que nós. Nós ousamos atirar no desconhecido, nós ousamos fazer o impossível para a época. E graças a esses esforços das grandes navegações, o continente americano foi descoberto pela sociedade europeia. O continente europeu foi descoberto pela sociedade americana. E nós temos o crescimento da civilização humana como hoje ele está, graças a bravos homens que cruzaram o Atlântico e descobriram essas terras. A iniciativa desses homens foi algo louvável do ponto de vista humano. Esta é uma contribuição deste período, deste século, do século XI ao século XV. Você consegue olhar para a história da Europa com esses olhos? Será que você consegue entender essa raiz de pensamento que motivou esses homens a se lançarem no desconhecido em prol de desbravar o mundo? Hoje eu e você não faríamos essa loucura. Hoje eu e você, se eu dissesse para você que me assiste, olha, aqui está um carro, um veículo, um barco. Você vai entrar no mar e vai seguir adiante. Se você descobrir alguma terra e voltar vivo, eu te dou prêmio, glória, riqueza. Mas se você não descobrir e voltar, você não ganha nada. E se você morrer no caminho, você morreu. Então, você iria? Eu não iria diante de uma missão. Eu não tenho esse tipo de coragem. Mas os europeus daquele tempo tinham. Forte, não? E por último, nós chegamos à terceira grande divisão dos séculos. Do século XVI até o século XXI, onde estamos hoje. E é interessante pensarmos que aqui acontece a grande virada de chave, aquilo que nos liberta de vez de toda a trajetória medieval, de toda a Idade Média, de tudo aquilo, e que nos lança hoje aonde nós estamos. Primeiramente, nós temos a Revolução Industrial que acontece na Inglaterra. Nós temos a descoberta das máquinas a vapor, nós temos a descoberta de técnicas de fundição, de novas tecnologias nesse sentido, máquinas começam a ser usadas para fazer serviço para a humanidade. E isso gera um movimento imperialista. Uma vez descobertas novas terras,
Uma vez descobertas novas tecnologias, as pessoas querem novos locais de influência, novos reinos, novas esferas de domínio, de controle, de qualquer coisa, que possam ampliar o seu poder. E elas se lançam, infelizmente, para alguns de uma forma negativa. Nós temos a África sendo saqueada e povoada por europeus e fizeram todo aquele processo de dizimação cultural que nós vimos mais cedo nos outros programas. Nós temos a escravidão sendo levada como uma coisa positiva para a humanidade do ponto de vista europeu. Eles diziam que era bom que a humanidade fizesse escravos. Enquanto que nós sabemos que isso foi algo terrível na história humana sobre a Terra. Essa expansão, esse movimento imperialista lança as bases para o que seria os Estados Unidos hoje. Esta expansão que vai seguindo por África, por Europa, por América, esta expansão ela vai caminhando e se alongando a cada momento, deixando uma cicatriz negativa no seu caminho. Mas graças a ela também, nós temos mais elementos que vão se somando nesse grande caldeirão da humanidade. Crescimento de poder de alguns países, a ambição humana sendo somada a isso. E aí nós vamos ter no começo do século XX, final do século XIX, inúmeras guerras acontecendo naquele continente. O continente europeu se torna palco dos maiores conflitos mundiais. Todos os grandes conflitos do mundo têm acontecimento, têm base naquele continente. Nós temos a Revolução Russa, nós temos a Revolução Francesa, nós temos as cruzadas que acontecem ao longo da história, que têm a sua raiz ali na região da Terra Santa de Jerusalém, mas que tem motivação europeia. Nós temos os conflitos entre muçulmanos e católicos, nós temos as invasões muçulmanas na região da Península Ibérica, na Espanha, nós vamos ter as grandes guerras civis na região da Ucrânia, do leste europeu, nós vamos ter o surgimento dos blocos imperialistas, nós vamos ter o desenvolver de atividades como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que acontece ali no comecinho do século XX, a partir de 1912, 13, 15. Nós vamos ter esse período. Nós vamos ter depois, em 1939, o deflagrar, menos de 30 anos depois, o deflagrar de uma Segunda Guerra Mundial, essa ainda pior, estendendo-se até 1945. Logo em seguida, nos anos 60, nós vamos ter um movimento bélico americano indo até o Vietnã. Nós vamos ter isso. Nos anos 70, 80, nós vamos ter a Guerra Fria sendo lançada ali naquele tempo. A corrida espacial para ver quem chega na Lua primeiro, os grandes avanços tecnológicos que vamos ter, as guerras de espionagem que acontecem, a evolução da aviação, a modernização dos sistemas de guerra. Irmãos, apenas para os irmãos terem consciência, em menos de 100 anos, nós saímos do avião conhecido como 14 bis para aeronaves, que são capazes praticamente de dar a volta ao mundo sem abastecer, a mais de 900 km por hora, voando a mais de 10 mil metros de altura, sem um ser humano precisar comandá-las, que decolam e pousam sozinhas. Em menos de 100 anos, nós chegamos nesse ponto. Em menos de 100 anos, nós saímos de carroças para automóveis que podiam correr a mais de 250 km por hora. Em menos de 100 anos, nós saímos das tochas para a luz neon. Em menos de 100 anos, nós saímos do papel e da caneta, do papel e da pena, para pessoas que digitavam em computadores no espaço sideral. Tudo isso acontece porque naquele continente, pessoas estudaram, se esmeraram e usaram o seu conhecimento para levar a humanidade ao próximo passo. É assim que o continente europeu marca a história da humanidade. Hoje nós muitas vezes ignoramos essas contribuições, mas quando falamos de humanidade é preciso que entendamos, nós somos humanos e carregamos essa história.
Talvez você nunca foi ao espaço, obviamente. Mas se você tem um celular na sua mão, é porque um físico europeu entendeu as influências das ondas de rádio, criou um mecanismo, foi apropriado como meio, como dispositivo e evoluiu até chegar ao celular que você tem hoje. A tua história passa por esse continente. Você está sentado em uma escola, em uma faculdade, em uma herança europeia. Você está num automóvel dirigindo, você está em uma herança europeia. Você passa em uma rodovia pedagiada, aonde se o teu carro quebrar, existe um serviço de reboque automático ali, que vai te levar até o posto mais seguro. É uma herança europeia. Você usa banco e serviços bancários, é uma herança europeia. Você toma crédito, financiamento, tudo isso é uma herança europeia. Mais precisamente uma herança cristã. O primeiro banco que foi feito foi o Banco do Vaticano. E surge ali com as cruzadas, o sistema de letras de crédito com os cavaleiros templários. Você entende isso? A nossa história está vinculada ao continente europeu. Esse é o primeiro pensamento que eu quero que você tenha desse nosso primeiro programa, deste nosso primeiro encontro falando sobre a Europa. Estamos falando em linhas gerais, mas eu quero que você entenda que a Europa não é apenas um local turístico, que vamos, visitamos, tiramos fotos e voltamos. Mas que enquanto missionários, enquanto membros do corpo chamado humanidade, nós temos uma herança em comum com eles. Laços históricos, sanguíneos, culturais, sociais e, acima de qualquer outra coisa, um laço muito maior que nos une, que é o pecado que habita em cada um de nós. Quando olhamos apenas as situações terrenas, nós ignoramos o aspecto espiritual desse continente. Eu quero te convidar no próximo programa a estar aprendendo um pouco mais sobre como as nossas culturas agora se juntam e têm as suas diferenças, para que nós entendamos que o olhar do Senhor está nestes povos, nestes países, nesses locais, e que nós entendamos de forma ainda mais efetiva que há uma necessidade, uma urgência para que o Evangelho do Senhor seja anunciado em um contexto europeu. Então, chegando a este ponto, eu quero louvar a Deus por você que está até aqui. Quero louvar a Deus porque se você está ouvindo esta mensagem, é porque o Espírito Santo está te ensinando que há algo mais além do que você pode ver, talvez. Se você já sabia, o Espírito Santo te confirma. E se você ainda não sabia, ele te ensina nesta tarde. O que nos motiva a fazer missão, as estruturas organizacionais que temos, como junta de missões, como órgão missionário, como igreja cristã. Mas o que nos motiva é sabermos que nós somos seres humanos unidos pelo mesmo pecado original e que estamos merecedores do mesmo inferno prometido a todos aqueles que pecaram. Mas que Cristo nos resgatou. E que hoje nós podemos ser este canal de resgate a muitos, independente do local no qual eles estejam inseridos. Independente da realidade social, civil, geográfica, independente, nós somos resposta para o clamor daqueles que nem sequer sabem do que precisam. É esse o olhar que eu quero que você tenha para o continente europeu a partir dessa tarde. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesta tarde, que esteve nos assistindo. A todos vocês que estão conosco dos mais diversos lugares, pessoas do Paraná, aqui de São Paulo, do estado de Pernambuco. Um abraço especial a todos vocês. Nós vamos seguir adiante todas as semanas. E eu quero te convidar a estar fechando os teus olhos e agradecendo por este momento juntos. Vamos louvar a Deus porque sem Ele nada seríamos. E sem Ele não haveria sentido todas essas coisas. Porque isso tudo só são elementos que nos impulsionam a levarmos o seu evangelho com mais afinco a esse continente. Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esta tarde preciosa. Pai amado Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos tua graça, Espírito Santo. O Senhor nos ensina que somos humanos e que somos dependentes do Senhor, Pai. Que apesar do nosso aparente conforto, nós não temos
a força que muitas vezes julgamos que possuímos. Apesar do nosso aparente bem-estar, nós não temos capacidade de salvar-nos a nós mesmos. Apesar, Senhor Deus, da nossa aparente desenvoltura, o Senhor é que sustenta a nossa mão, Pai. Obrigado, Senhor, por nos fazer enxergar que às vezes aqueles que estão longe de nós, como são os nossos irmãos da Europa, estão mais próximos de nós do que nós pensamos. Obrigado, Senhor, por entender que há um fio invisível que nos une ao longo da história e que há um olhar, Pai amado, do Teu trono para essas pessoas que não sabem nem sequer como pedir por ajuda. Mas, Pai, Senhor, que o nosso coração seja impactado nesta tarde, no decorrer desta semana e nos outros programas, Senhor, com vistas nesta dificuldade, nesta necessidade, Pai, que essas pessoas têm de serem alcançadas e que nós possamos entender que somos resposta e temos a responsabilidade de fazer a nossa parte, Pai. Senhor Deus, eu quero orar pela vida daqueles que estão me assistindo agora neste momento, aqueles que estão em sua casa, em seu trabalho, em qualquer lugar, Pai amado. Deus querido, esteja com eles, com cada um deles, Pai. Esteja abençoando, estendendo as Tuas mãos poderosas sobre a vida deles, Senhor amado, que a sua semana seja abençoada e que na próxima terça nós estejamos juntos para a honra e glória do Teu nome, aprendendo um pouco mais sobre o Teu reino e sobre este povo que para Ti, Senhor, é tão precioso, que é o povo da Europa. Despede-nos em paz, Pai, nos dá uma tarde abençoada, uma noite, a nossa oração em nome do Teu santo Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe, eu te espero na próxima terça, em nome do Senhor Jesus, em mais um programa. Deus o abençoe, fique na paz de Cristo Jesus.